Olá, seja bem-vindo a essa parte da aula de planejamento de voo, onde nós vamos detalhar cada waypoint, né? Então, cada ação que foi definida pelo planejamento de voo. Então, você vai entender um pouco mais o que são essas ações e o que acontece, tudo bem? Então, aqui, nessa primeira página, nós temos uma tela de um voo, um planejamento de voo feito no Mission Planner, onde ele teve aqui 16 etapas, né? Foram 16 waypoints aí definidos. E cada um deles possui uma característica, nós vamos comentar todos esses waypoints aqui para você entender o que ocorre com a aeronave quando você determina algum parâmetro, quando você determina alguma ação. Então vamos lá. O primeiro waypoint é o de take-off, que é o de lançamento. Então como que funciona o lançamento? Então nós temos o take-off aqui e foi definido um ângulo de 20 graus. Então o que ocorre? Você está aqui no modo home, que foi definido, a aeronave vai sair daqui, no caso aqui a angulação foi de 20 graus, mas pode ser 30, 35. Geralmente os modelos eles limitam isso, tá? Você não pode colocar uma angulação muito grande. Então ele limita, por exemplo, se a limitação do sistema for 30 graus, se você colocar 50 ele vai manter 30, tá? Então aqui é o lançamento dele, o ângulo que ele vai sair de inclinação, que é de 20 graus. Então, basicamente é isso. Soltou um elástico ou uma catapulta, o que seja, ele vai ter esse ângulo aí de lançamento. Feito isso, ele vai para o segundo waypoint, que o segundo waypoint é do change speed. O que é isso? Ele vai mudar a velocidade, ou seja, ele vai atribuir a velocidade de cruzeiro para a aeronave, que no caso aí do Batmap é 11 metros por segundo. Então, ao chegar no ponto 2, no waypoint 2, que foi definido aqui 30 metros de altura, então ele saiu do take-off com uma angulação de 20 graus até uma altura de 30 metros. Então, ao chegar em 30 metros, ele assume aqui o waypoint 2, que no waypoint 2 vai mudar a velocidade de cruzeiro da aeronave para 11 metros por segundo. E a partir daí, ele vai para o terceiro waypoint, que é o loiter to out. Então, o que é o loiter to out? O loiter to out é uma função no qual a aeronave vai entrar, vai começar a subir até a altura que você quer fazer o seu voo, que você quer fazer aí o seu planejamento, o seu mapeamento, desculpa. Então, por exemplo, aqui no caso foi definido que o mapeamento vai ser realizado a 205 metros de altura. Então, a aeronave vai sair do ponto 2 a 30 metros de altura, no ponto 3 vai entrar no loiter to out até chegar a 205 metros de altura. Então, como isso ocorre? Da seguinte maneira, a aeronave está vindo a 30 metros de altura e ela vai começar a subir em espiral até chegar ao ponto de 205 metros de altura. Chegando no ponto de 205 metros de altura, que é a altura padrão que foi determinado para esse planejamento, finalizando aí o loiter to out, ela vai para o próximo waypoint, que é o waypoint 4. No waypoint 4 não tem nenhuma tarefa específica, porém, no waypoint 5 é onde vai ser setado a distância que vai ser tirada cada imagem. Então, por exemplo, conforme você colocando as informações da câmera, da altura, o software já vai calculando, principalmente em questão da sobreposição. Então, você colocou a altura que você vai sobrevoar, o equipamento que você está utilizando, o tipo de lente, e você vai colocar a sobreposição que você quer, tanto longitudinal, tanto lateral, como nós vimos aí na primeira aula, o que é uma sobreposição longitudinal e lateral. Então, no caso aqui, ele fez as contas de que a distância que a aeronave tem que percorrer para garantir os 80%, por exemplo, que foi utilizado nesse projeto de sobreposição longitudinal, ela tem que percorrer uma distância de 40 metros. Então, ou seja, a cada 40 metros vão ser tomada uma imagem que vai garantir esse 80% de sobreposição. Então, no waypoint 5, vão ser setadas aí a distância de 39,935, aproximadamente 40 metros. Então, o que ocorre? Nesse momento, ele vai começar a tirar imagens, porque está setando a câmera para disparar, tá? Então, ele tirou uma imagem, ele percorreu os 40 metros, garantindo os 80% de sobreposição. Então, ele foi mapeando aí, garantindo os 80%, tirando as imagens. Quando ele termina, ele vai para o próximo waypoint, que é o waypoint 6, no qual ele vai entrar aí fazendo a curva. Então ele sai do waypoint 6, faz a curva, entra no waypoint 7, garantindo aí 50% de sobreposição lateral,
Então, ou seja, como você colocou 50%, ele já sabe qual ele tem que voltar aqui para fazer a faixa, em aqui distância do waypoint 6, para garantir esse 50% de sobreposição. E aí vai garantindo 50 e 80, fazendo aí a faixa de voo. Finalizando, vai para o próximo waypoint, que é o waypoint 8, faz a curva, entra no waypoint 9 e novamente começa a tirar as imagens, garantindo aí os 50% de lateral e os 80% longitudinal. Terminando, vai para o sexto waypoint, que é o waypoint 10, de número 10. Terminando, né, a parte do mapeamento, o waypoint ele para de disparar a câmera. Então, ou seja, no momento que terminou o mapeamento, a aeronave para de tirar imagens, porque agora ela vai para o pouso, né? Vai para o momento de pouso. Então ela está a 205 metros de altura e ela vai para o próximo waypoint, que é o Return to Launch. O Return to Launch, ou modo Go Home, é o ponto que você seta, geralmente próximo de você ali no terreno, da onde está a sua estação de controle, no qual a aeronave ela vai começar a descer agora, ela vai chegar a determinada altitude, geralmente 100 metros, e vai ficar sobrevoando em curva, esperando o próximo comando. Então vai ficar sobrevoando em curva aí no Moto Go Home, esperando qual que será o próximo comando, né? Então nesse momento é quando você vai para o pouso. Então aí depende muito do modelo que você está utilizando. Pode ser um pouso de paraquedas, pode ser um pouso manual, pode ser um pouso automático de barriga ou um pouso de paraquedas também. Então, nesse momento, a aeronave você vai ter que fazer ou um pouso manual, no qual você assume a aeronave pelo rádio controle e faz o pouso, ou um pouso automático, no qual você começa a inserir alguns waypoints aí para ela conseguir fazer esse pouso. Então, o pouso manual depende da experiência do operador, então pode pousar em qualquer lugar. E o pouso automático é um pouso automático, só que precisa de um terreno plano e limpo. Isso no caso do pouso de barriga, tá, pessoal? No caso do pouso de paraquedas, ele não tem, não necessita isso, né? Porque ele vai abrir o paraquedas e vai pousar. Bom, pouso automático, você vai inserir aqui, ó, logo após o Return to Launch, você vai inserir as informações que ele vai fazer. Então, ou seja, do Land Start, ou seja, inicia o pouso. Aí você vai ter colocando os waypoints, vai escrevendo mesmo assim com waypoints, qual que é a trajetória da aeronave e quando ele for baixando de altitude, tá? Então aqui é um exemplo, tá? Fictício, né? Não está considerando aqui a velocidade que ele está indo, quando ele desce, é só para ficar mais didático aí para vocês. Então, bom, a aeronave está a 100 metros, ela inicia do Land Start e vai descendo. Próximo waypoint abaixa para 90 metros, o próximo waypoint para 80, 70, 50, 30 metros, até chegar no land, que é a última informação, no qual ela vai chegar ali com a velocidade já com o motor desligado, vai trocar o solo e vai desligar o sistema. Tá? Então aqui estão a sequência aí do pouso automático. Então aqui, novamente, são todas as sequências dos waypoints, ou seja, dos pontos aí que cada ponto vai determinar uma ação para a aeronave. Então a aeronave faz o voo totalmente autônomo, você tem que apenas verificar lá em campo o consumo de bateria, velocidade do vento, está tudo legal, mas ela vai fazendo todo o voo automaticamente através dos waypoints, que cada waypoint desse determina uma ação. Tá? Então é isso que eu gostaria de passar para vocês nessa aula. Na próxima aula nós vamos fazer aí um planejamento básico no Mission Planner. Beleza? Até mais!